Fala galera, tudo bom? Aqui que tá falando é o Coreia e no capítulo de hoje vamos falar sobre os acordos coletivos e os sindicatos. Se você está vendo esse vídeo no YouTube e não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber uma notificação quando for lançado um vídeo novo. Se estiver ouvindo nosso podcast, não se esqueça de curti-lo e seguir para não ficar de fora quando tiver novos episódios. Chega de enrolação e vamos lá para o conteúdo. No final do século XVIII, a britânica reformista e socialista, filha de um parlamentar radical, Beatrice Webb, cunhou a expressão negociação coletiva para descrever a organização dos trabalhadores em sindicatos, onde os mesmos negociavam os salários e as condições de trabalho com seus empregadores. Tanto ela como seu marido provocaram várias mudanças governamentais referentes às condições de trabalho dos ingleses. Para documentar a ascensão dos sindicatos pós-revolução industrial, o casal escreveu o livro intitulado A História dos Sindicatos, mostrando as penúrias que os trabalhadores sofriam naquela época nas indústrias. Períodos massacrantes de trabalho, ausência de segurança no emprego e salários baixíssimos eram características dos padrões de trabalho naquela época. Entretanto, as leis de combinação proibiam que os trabalhadores se reunissem para a criação dos sindicatos, onde qualquer um que se unisse com demais trabalhadores para pedir redução das horas de trabalho ou aumento do salário era encarcerado por até 3 meses. Porém, em 1824, as leis foram revogadas e os sindicatos brotaram rapidamente dentro das fábricas, principalmente na indústria têxtil, setor que mais se expandia naquela época. Devido às incessantes greves que ocorreram depois do aparecimento dos sindicatos, leis que limitavam os direitos sindicais foram promulgadas no parlamento inglês, diminuindo a balbúrdia, greves e confronto contra os policiais. Com o aumento das filiações de trabalhadores nos milhares de sindicatos espalhados pela Europa, começou a aparecer um debate dentro das fábricas em relação a eles. Seriam os sindicatos uma espécie de tradição nas corporações que negociavam melhores condições de trabalho para os assalariados, ou seriam eles membros de uma vanguarda da revolução que lutavam por um mundo melhor para os trabalhadores? Aqui no Brasil, durante a década de 1980 e 1990, tivemos uma romantização dos sindicatos, com a alta da ala política de esquerda crescendo cada vez mais. Porém, atualmente, a mesma encontra-se em declínio, com o fim da romantização dos sindicatos e a percepção de que eles apenas captam dinheiro dos trabalhadores sem dar a eles nenhum tipo de retorno. Além disso, o desprezo pelos sindicatos está em contínuo crescimento, com as pessoas compreendendo a falta de necessidade dos mesmos, sendo muito mais vantajoso a conversa individual de cada trabalhador com o seu supervisor direto para encontrar melhores condições de trabalho, ou ainda a procura de outro emprego que lhes dê melhores salários ou uma ocupação com uma maior salubridade. Naquela época, a negociação coletiva era amplamente adotada, devido ao contexto histórico do momento, e também porque funcionava muito bem para ambos os lados, tanto para os empregadores quanto para os empregados, pois simplificava a combinação de condições, já que o acordo valia não somente para os trabalhadores daquela determinada fábrica, mas para todo o setor. Na Europa, no começo dos anos 1980, o poder de negociação coletiva e dos sindicatos caíram drasticamente, já que muitos trabalhadores perceberam que a sindicalização proporciona aumento dos salários para aqueles que já possuem emprego, mas que faz com que novos postos de trabalho não sejam abertos, aumentando assim a quantidade de pessoas desempregadas, como bem salientou o economista Milton Friedman. E assim terminamos nosso capítulo. Falamos sobre o início dos acordos coletivos e a criação dos sindicatos. Se você ficou com alguma dúvida, deixe sua pergunta aqui nos comentários ou no nosso Instagram, @CoreiaConK, tudo junto, que farei o máximo que puder para conseguir respondê-lo. Até o próximo capítulo e tchau!